Boa noite, meus iluminados e minhas iluminadas, a paz do Senhor Jesus. Hoje o nosso estudo é sobre o sal da terra. Então, que o estudo de hoje traga luz, o esclarecimento a cada um que aqui escutar essas palavras. Vamos começar? Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Mateus, capítulo 5, versículo 13. Jesus nos aponta as responsabilidades e nos conscientiza quanto aos compromissos e deveres que devemos assumir como seus colaboradores. O sal, na condição de condimento, deve ser utilizado de maneira adequada e balanceada, para não tornar o alimento insípido ou salgado. O mesmo, meus irmãos, acontece nas nossas vidas. Quando nós não estamos em equilíbrio, as nossas emoções, elas estão alteradas, né? Ou a gente tá amargo demais, né, com as pessoas, a gente tá sem paciência com as pessoas, ou a gente chega a um ponto que a gente tá apático com tudo que acontece ao nosso redor, a gente nem liga, tá sem sabor. Não é isso que Deus, que nos criou, quer de nós. Ele quer que nós sejamos felizes, alegres, amorosos, né? Que vivamos uma vida em harmonia. Então vamos lá. Nesta passagem, o sal simboliza o equilíbrio das emoções, bem como a utilização dos valores morais e intelectuais de que dispomos, para que possamos cooperar na tarefa que nos é confiada. Cada um de nós temos uma tarefa. Para cada um, qualquer indivíduo que estiver na nossa vida, que aparecer na nossa vida. Nada é por acaso. As pessoas que estão ao nosso redor são as pessoas que realmente precisam estar perto de nós para nos trabalhar, para a gente trabalhar elas também, para a gente aprender em conjunto, tá? Se o sal for destituído do seu componente ativo, torna-se insosso. Se os discípulos do Cristo são o sal da terra, não devem se tornar insípidos, isto é, corruptíveis e contaminados pelas influências inferiores que os afastam da vivência do Evangelho. Então, muitas coisas nos acontecem para querer nos tirar do caminho do bem. E muitas das vezes, pela nossa invigilância, nós saímos do caminho. Porque a gente acha que Deus não está com a gente. Porque a gente acha que não vai suportar as provas que vêm na nossa vida. Mas como que a gente vai saber que a gente aguenta ou que a gente tem domínio sobre aquilo se a gente não for provado no fogo? Eu sempre comparo a nossa vida com a escola mesmo. Tem matérias que são mais fáceis para a gente e tem matérias que são mais difíceis. E você só vai dominar aquela matéria que você acha difícil se você, estudar, se você praticar. E o mesmo são com as nossas emoções. Então, às vezes aparecem pessoas na nossa vida para nos testar, para nos provar se a gente está aprendendo a lidar com aquele sentimento dentro de nós. Por isso que tantas coisas nos acontecem. Às vezes a gente fala assim, eu queria tanta paciência. Aí Deus fala assim, tá pedindo paciência? Então vou te mandar. Ele manda uma pessoa difícil perto da gente. Porque você só vai adquirir paciência diante de uma conturbação. Porque é muito fácil você ter paciência quando tudo tá bem. É muito fácil você amar quando só tem pessoas que são legais com você. Então, a gente vai ser sempre
experimentados naquilo que a gente precisa se melhorar. Ao vivenciarmos os ensinamentos cristãos em sua plenitude, conseguimos dar sabor à vida, temperando-a com os valores das virtudes morais. Vejamos o papel que o sal representa em nosso meio. Vamos fazer essa analogia aqui. O sal é um mineral precioso, difusamente espalhado em nosso globo, segundo as necessidades previstas pela natureza. Nós o vemos em abundância desde as camadas secas, cristalizadas em certas regiões, até a formidável quantidade que dele se encontra diluída nessa massa enorme d'água, de que se contém diversos lagos e mares do nosso planeta. A influência que o sal exerce em nosso organismo para lhe manter o equilíbrio fisiológico é de capital importância, dependendo de seu indispensável concurso à manutenção ao nosso bem-estar físico. A química nos ensina que onde quer que o encontre, seja na terra ou no mar, ele é sempre o mesmo. O sal é inalterável. Dotado de qualidades essencialmente conservadoras, mantém-se incorruptível, preservando ainda os corpos que com ele entram em contato. Eis aí, precisamente, o que quer Jesus que sejam seus discípulos. Então, Jesus quer que a gente seja precioso, inalterável, conservadores, né? Então, vamos lá. Elementos preciosos de grande utilidade na economia social. Tipos de honestidade, incorruptíveis e preservadores da dissolução moral no meio em que se encontra. Para que o sal exerça suas propriedades, mister se faz seja misturado ao alimento, penetrando-as. Sem isso, nenhum efeito pode produzir. O mesmo acontece conosco. Quando vivemos sozinhos, como que nós vamos saber se a gente conquistou algum sentimento elevado? Não tem como. Você só conquista quando você está ali, em contato com outras pessoas. Aí você vai aprender a amar, você vai aprender a respeitar, você vai aprender... Desculpa, a garganta tá seca. Você vai aprender a ser caridoso. Você vai aprender que a dor do outro te incomoda. Você sozinho, você não aprende nada. Porque você não tá convivendo com pessoas diferentes e com situações diferentes que te bote para pensar. Então, por isso que a gente tem que estar sempre em contato com outras pessoas para que a gente possa colocar em prática tudo aquilo que a gente aprende na nossa religião, para que a gente aprende a colocar em prática, né, os nossos sentimentos. Então, isso tudo acontece para o nosso burilamento. Assim também é pelo contato pessoal, pela convivência com os homens, aos quais desejamos beneficiar, que havemos de infundir-lhes princípios salutares e salvadores. Então, quando a gente está em contato com o outro, a gente tem duas situações. Eu posso ser instrumento benéfico ou eu posso ser instrumento maléfico para ele. Depende do que está dentro do meu coração. Depende daquilo que está sobressaindo dentro de mim. Eu tô sendo uma pessoa mais salutar ou eu tô sendo uma pessoa
que chego num ambiente onde todo mundo se sente repelido com a minha presença, né? Sendo o dever de todos amarmos uns aos outros. Cumpre, pois, que nos acheguemos aos necessitados, auxiliando-os, esclarecendo-os, consolando-os e servindo-os, por todos os meios de que possamos dispor, a fim de que, por nosso intermédio, venham a sentir a presença divina em nossos corações. É preciso notar, por outro lado, que, usado em demasia, o sal torna os alimentos intragáveis, semelhante a certos tipos de cristãos que, por excesso de religiosidade, tornam a vida espiritual detestável. Ninguém pode dar daquilo que não tem. Consequentemente, é na medida de nossa fé, de nossa sinceridade, de nosso devotamento, ao bem que poderemos contribuir para o soerguimento da sociedade, fazendo-a melhor e mais feliz. E é isso, unicamente isso, que pode fazer de nós o sal da terra. Então, meus irmãos, a gente tem que falar aos corações, porque aí nós faremos o maior número de conversões, com os nossos exemplos, com aquilo que realmente a gente coloca para fora, que está dentro do nosso coração. Então, o que eu tenho colocado para fora? O que tem saído de dentro de mim? Isso é uma análise que cada um tem que fazer de si. E aceitemos o ato de servir por lição das mais altas na escola do mundo. Servir é tão gratificante, que a gente possa ser o sal na vida das pessoas de forma equilibrada e balanceada. É a mensagem que eu deixo aqui para vocês hoje. Reflete sobre esse tema, que ele tem muita coisa para nos trazer. Desejo para vocês uma ótima noite, uma noite abençoada para todos e até amanhã ao nosso próximo estudo. Um beijo, fiquem com Deus.